Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu estava, irmãos, quando o irmão Roberto me convidou para trazer esta saudação, eu me lembrei que eu tinha aqui na minha Bíblia umas anotações de um pedido que um amigo me fez, um amigo lá do Rio de Janeiro. Ele publica uma revista virtual que é muito lida em todo o país, e ele pediu se eu poderia responder duas perguntas para ele publicar na sua revista. E a primeira pergunta que ele me fez foi: por que é tão difícil para muitas pessoas criar o hábito de ler a Bíblia com regularidade, mesmo quando elas são cristãs? E a segunda pergunta que ele me fez foi: quais atitudes ou ações práticas você recomendaria para quem está lutando para adquirir o hábito de ler a Bíblia e ter o prazer ou a alegria de fazer isto? E eu queria compartilhar com vocês as minhas respostas para esse amigo que ele publicou na sua revista, sobre o privilégio de ler a Bíblia. E o texto bíblico é de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conforme ouvimos, neste texto, a Bíblia é muito clara em nos ensinar que ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. A palavra de Deus nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa a Bíblia para preparar e capacitar o seu povo para toda a boa obra. E então eu respondi: por que é tão difícil para muitas pessoas criar o hábito de ler a Bíblia com regularidade? E eu respondi que ler a Bíblia de forma regular tem vários benefícios. O primeiro deles é porque a Bíblia nos mostra o caráter de Deus e nos revela e nos fornece a revelação de Deus a nós. Em segundo lugar, porque a sua mensagem é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e nos corrige quando erramos, como também nos ensina a fazer o que é certo. E em terceiro, porque a leitura regular da palavra de Deus reorienta o nosso pensamento para crescermos em maturidade, que é parte do chamado de Deus para a nossa vida. Por essas três razões, o ato de ler a Bíblia é uma batalha constante em nossa vida espiritual. Nele ou nela há informação e poder que vão nos levar a saber de tudo o que precisamos para ter uma vida abundante aqui na terra. A segunda pergunta foi: quais atitudes ou ações práticas você recomendaria para quem está lutando para adquirir o hábito de ler a Bíblia e ter prazer em fazer isto? E eu respondi: primeiro, saber que para ler a Bíblia toda, você precisa de apenas 72 horas. Isto é muito importante para quem acha que a Bíblia é um livro grosso, papel fino, letra pequena.
Se você ler a Bíblia meia horinha por dia, você completa a leitura da Bíblia em 144 dias. Se você quer ler a Bíblia toda em um ano, uma maneira prática também é ler 3 capítulos da Bíblia por dia e 5 capítulos aos domingos. De segunda a sábado, você lê 3 capítulos por dia. No domingo, você lê 5 capítulos e logo você terá lido a Bíblia toda em um ano. Se você quiser começar agora e terminar até o final do ano, é só ler, em vez de 3 capítulos, 4 capítulos, e você vai conseguir. O segundo conselho que eu dei foi: se dê conta que não precisa de tanto tempo assim para ler a Bíblia. O que precisamos é de determinação e ler a Bíblia todos os dias, mesmo que em um dia você só consiga ler um capítulo, mas leia a Bíblia todo dia. Terceiro, ter em mente que a Bíblia não está organizada em ordem cronológica. A Bíblia está organizada por temas. Isso significa que você não precisa começar a leitura em Gênesis e seguir a leitura até chegar em Apocalipse. Alguns livros da Bíblia são cansativos de ler e então a gente desiste de continuar. Então tenha em mente isso. A Bíblia não está em ordem cronológica, mas em ordem temática. Quarto conselho: leia sempre um capítulo completo toda vez. Quando o livro for cansativo, abandone a leitura temporariamente e passe a leitura para um livro mais interessante, como Provérbios, ou Jó, ou Daniel, ou Josué, ou Atos, ou Colossenses, a sua escolha. E depois volte para continuar a leitura do livro que te cansou. E quinto, não pense que é necessário ler a Bíblia toda em um ano. Se você gosta de meditar no que está lendo, deve levar mais de um ano. Se desejar ter uma visão completa do conteúdo da Bíblia, vai conseguir lê-la em menos de um ano. E, por último, eu passei para aquele artigo um pouco da minha experiência. E eu disse que sempre leio a Bíblia sistematicamente, procurando completar a leitura. Mas cada leitura eu faço em uma versão ou tradução diferente. Em 2021, eu li a Bíblia na NVI, na Nova Versão Internacional. Em 2022, li na versão NVT, Nova Versão Transformadora. Agora, em 2023, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Em 2022, adotei a estratégia de ler a Bíblia do menor para o maior, começando lendo os livros com um capítulo, depois com 2, 3, 4, 5, até terminar no livro de Salmos, com 150 capítulos. Este ano, eu estou fazendo o inverso. Comecei do maior e vou caminhar até o menor. Minha desculpa para não conseguir ler a Bíblia regularmente era a falta de tempo. Essa era a minha desculpa. Como foi que eu resolvi isso? Levantando meia hora mais cedo e dedicando este tempo para a leitura da Bíblia e a oração. Resolvi o problema da falta de tempo. Foi só acordar meia hora mais cedo. E tudo foi resolvido. Por isso, meus irmãos, que Deus possa te abençoar, te animar a continuar lendo a Bíblia. Nós tivemos um grupo muito bom que terminou a leitura ano passado. Tem outros irmãos que já terminaram este ano, e outros que estão chegando ao fim, outros que estão começando. Vai em frente, não desanime, porque a leitura da palavra de Deus vai fortalecer a sua alma, vai aumentar a sua fé, a sua confiança em Deus vai ser maior, e as vitórias virão com a graça do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos
com estas palavras. Amém.